Cólica menstrual. Pessoal, para quem não sabe, a cólica menstrual também é chamada de dismenorreia primária, tá? Dismenorreia primária. Quer dizer, é uma cólica, é uma dor na forma de cólica espasmódica, uma dor forte, que acomete as mulheres no período menstrual e localizada, sobretudo, na região abdominal inferior, que muitas vezes pode irradiar para as pernas, né? Para a região ali das coxas, às vezes vai lá para trás para a região lombar, porque os nervos sensoriais, as fibras nervosas que conduzem a informação de dor, essas fibras sensoriais que levam a informação de dor, elas passam ali pela mesma região e acaba que por isso que fala assim, mas porque eu tô tendo dor nas pernas, eu tô menstruada, né? É por isso que a inervação que passa pelo útero, ela se conflui um pouco com a inervação sensorial que vem dos membros inferiores e também da região lombar. Então a cólica menstrual é essa cólica que acompanha as mulheres no período menstrual. Ela geralmente antecede a menstruação, ou seja, 1 ou 2 dias antes da menstruação a mulher já experimenta essa dor forte, intensa, e essa dor pode perdurar aí até o 2º ou 3º dia depois do início da menstruação. E essa cólica, como eu falei para vocês, é chamada de dismenorreia primária. O que quer dizer dismenorreia primária? Isso significa, primária por quê? Porque quer dizer que a dor, a causa dessa dor, ela é primária, ela não tem uma causa secundária. A causa dela é fisiológica, é natural, é a própria menstruação. Então, quando a mulher experimenta uma dor intensa provocada pela menstruação, nós dizemos que ela tem dismenorreia primária. Por que estou enfatizando isso? É preciso ter muito cuidado, porque tem algumas meninas que têm problemas da região pélvica, muitas vezes nos órgãos reprodutores mesmo, né, útero e ovário, que levam também a fortes cólicas durante a menstruação. Mas veja que essas cólicas estão relacionadas a uma patologia, já não está relacionada somente à menstruação. E quando isso acontece, nós chamamos isso de dismenorreia secundária, ou seja, ela é secundária a algum processo patológico. Exemplo, miomas uterinos, tá? A formação de crescimento de tecido dentro do músculo uterino, né? O miométrio. Uma causa muito comum para provocar essas dores é a endometriose. Endometriose, que é o crescimento de endométrio, né? A camada mais interna do endométrio ali, fora do útero, certo? Esses tecidozinhos começam a se deslocar para fora do útero e provoca muita dor nessas mulheres, muitas vezes tendo até que fazer cirurgia para remover esse tecido que cresceu fora do útero. Mulheres que têm, eu falei do mioma, né? Falei do mioma. Ovários policísticos também podem provocar dores intensas, né? Muitas meninas têm ovários policísticos. Assim, infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário também pode acabar irradiando aí para a região do útero e provocar dores intensas. Mas essa dismenorreia é dismenorreia secundária, ligada a patologias. Não é dela que eu vou falar hoje. Eu vou falar da cólica menstrual. Essa que as mulheres experimentam antes da menstruação ou nos primeiros dias aí da menstruação. 90% das mulheres já apresentaram cólica menstrual. Isso é fato, vocês sabem. Né, todos nós sabemos, cólica menstrual, batata a gente leva ali na boa, algumas pessoas levam na boa, outras não, né? 90% das mulheres já apresentaram cólica menstrual. Só que 3 a 30% dessas mulheres apresentam uma cólica de forma muito intensa, muito severa, muitas vezes acompanhada de náusea, enjoo, vômito, podendo até vir a desmaiar por causa de uma cólica menstrual. Olha a que ponto uma cólica menstrual pode fazer a mulher chegar, né? Entretanto, as causas mais, aquelas dores insuportáveis mesmo, que faz a menina não ir nem para o trabalho, nem para a escola ou faculdade, acontecem em 1% das mulheres. Então, 1% das mulheres apresenta um tipo de dismenorreia mais severa, mais intensa, que a afasta completamente, pelo menos naqueles dias iniciais da menstruação, afasta essa menina das suas atividades da vida diária. Ela realmente não consegue produzir, ela não consegue fazer atividades ali do dia a dia. Tá? É algo muito intenso. Mas vejam bem, as cólicas menstruais, elas acontecem naturalmente, tá? Todas nós que menstruamos, não tomamos anticoncepcionais ou que tomamos aqueles que faz a gente menstruar. Eu não tomo anticoncepcional, pessoalmente, né, falando, não tomo, então eu experimento isso todo mês. A gente acaba se acostumando com essas cólicas, a gente acostuma, né? A cólica tá ali, né, uma coisa fraquinha, passa. O problema é que tem meninas que têm cólicas muito intensas, muito fortes.
E aí elas precisam ir atrás de tratamento, elas precisam de ajuda mesmo. E é isso aqui que eu tô vindo trazer para vocês, para ajudar, certo? Entender, para vocês até saberem o que fazer e por que fazer, né? Para não chegar ao ponto aí de desenvolver algum problema mais sério. A cólica menstrual, ela é fisiológica, ela precisa acontecer, porque a cólica é causada pelo quê? Pela contração do nosso útero, certo? E a contração do útero serve para quê? Serve para expulsar todo aquele conteúdo uterino que foi preparado lá dentro do útero para uma gestação. Quer dizer, nós temos todo aquele ciclo menstrual. Eu peço que vocês chequem no YouTube, eu tenho um vídeo falando só sobre o ciclo menstrual, um vídeo de 50 minutos, explicando passo a passo todo o ciclo menstrual. Olhem lá. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui agora é o seguinte, que chega um determinado momento do ciclo menstrual da mulher, que ela preparou todo o úterozinho dela para receber um óvulozinho fecundado, mas se não houver fecundação, se não houver ali óvulo fecundado, ela vai perder isso aí na menstruação. E como é que a gente consegue liberar esse conteúdo do útero? Por meio das contrações uterinas. Então, é preciso que esse útero se contraia de forma intensa para poder eliminar esse conteúdo. Mas qual é o grande problema? Meninas que têm a dismenorreia, que têm essa cólica menstrual muito intensa, elas têm contrações muito vigorosas, muito mais intensas. Aí eu encontrei um trabalho super interessante aí na literatura falando o seguinte, que nas mulheres sem dismenorreia, né, a pressão dentro do útero dela durante a cólica menstrual, ela pode se elevar até 120 milímetros de mercúrio, certo? A contração do útero leva a uma pressão tão intensa que chega a 120 milímetros de mercúrio. Só que essas contrações, elas são rítmicas, elas são compassadas. Por outro lado, as mulheres que apresentam a dismenorreia, elas apresentam contrações do tipo arrítmicas, elas acontecem de forma descoordenada e de forma muito intensa, podendo chegar a uma pressão intrauterina de 150 a 180 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão muito maior do que as mulheres que não apresentam a dismenorreia. Ou seja, essa menina, ela vai experimentar, essa mulher, dores muito intensas. Eu falo menina porque o que acontece? As cólicas são mais comuns no início aí da fase reprodutiva da mulher, certo? Logo após a menarca, e tem uma incidência maior entre as meninas de 20, 24 anos, tendendo a melhorar depois de um certo tempo aí, anos depois da primeira menstruação, certo? É claro que isso não é uma regra, algumas mulheres continuam tendo cólicas, outras têm filhos e a cólica fica pior ainda. Isso varia de mulher para mulher, mas em geral as cólicas elas são mais frequentes em meninas, né? Mulheres entre 20 e 24 anos. E como eu falei para vocês, a cólica é necessária, essa contração é fisiológica, na verdade. A cólica não é necessária não porque é dor, não é, ninguém necessita de dor. Mas a contração é necessária para poder eliminar esse conteúdo que está ali dentro do útero que nosso corpo não vai usar, certo? Então, vejam que a cólica menstrual é algo natural, né, do nosso corpo, acontece, só que de forma branda. O problema é que às vezes ela não acontece de forma branda, ela acontece de forma muito intensa e a mulher precisa de auxílio, né? Precisa de algum método para aliviar essas dores. Então, esse dado que eu falei para vocês agora é de um trabalho bem interessante. Aí, né, tendo isso em mente, sabendo o que é essa cólica, essa dor intensa, a localização, tá bom. Aí vem a questão. Aí uma seguidora perguntou, mas como é que se explica a intensidade da cólica com a fisiologia? Né? Foi pergunta da Luciana, uma seguidora, obrigada pela pergunta. Eu não poderia deixar de falar disso, porque aí sim é a área que eu gosto de falar, de explicar e de dar sentido aos eventos que acontecem no nosso corpo, né? Explicar o porquê, até onde eu posso explicar, né? Claro que se tiver alguém que possa me ajudar, incrementar a resposta, a explicação, serei todo ouvidos e vou gostar muito de receber e de compartilhar com vocês esse conhecimento e de receber de vocês também o conhecimento de vocês. Aí então ela perguntou então qual é a relação, como é que se diz, como é que se explica do ponto de vista fisiológico a intensidade dessa cólica, né? Bom, antes de mais nada já vou revelar para vocês que o que causa essa cólica menstrual, essa contração vigorosa do útero, é uma substância inflamatória que nosso útero produz chamada prostaglandinas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nas prostaglandinas, certo? As prostaglandinas são substâncias inflamatórias do nosso corpo que acabam aí levando
a contração do nosso útero. Ela participa de todos os processos inflamatórios que nós temos no nosso corpo. Quando a gente toma esses anti-inflamatórios aí, sabe, dor de garganta, em que a gente toma anti-inflamatório, esse aí que a gente toma, que termina com eno, sabe, nananeno, lida, essas coisas, não vou fazer propaganda não. Mas todos esses anti-inflamatórios aí, eles inibem essa via aí. O problema desses anti-inflamatórios é todos os efeitos colaterais que eles trazem, né? Por isso que eu sempre prezo aí, tento usar os métodos não medicamentosos, a menos que realmente precise, e aí você tem que ir atrás do seu médico e perguntar qual o melhor remédio para tomar nessas horas. Mas então, o que causa essa cólica menstrual? Em primeiro lugar, são as prostaglandinas. E antes de falar como é que ela é produzida no nosso útero, eu preciso partir do seguinte princípio. Vejam bem, nós temos lá o ciclo menstrual, né? Que dura em torno aí de 28 dias, certo? Temos o nosso ciclo menstrual, durando em média 28 dias, claro, varia para mais para menos. Mais uma vez, peço que vocês, se ficarem curiosos, vejam o vídeo no YouTube, no canal lá, Fernanda Machado, onde eu tenho um vídeo de 50 minutos explicando o ciclo menstrual. E lá eu explico passo a passo tudo o que acontece com o ovário, os hormônios que os ovários produzem e o que é que eles vão fazer no nosso útero. Chega um momento do nosso ciclo menstrual que há uma queda nos níveis de progesterona. Já no final do nosso ciclo menstrual, entre 12 e 14 dias depois que a mulher ovulou, ou seja, ela ovulou, passaram-se aí 12 a 14 dias, o corpo lúteo dessa mulher, dessa menina, ele começa a regredir. E esse corpo lúteo, ele estava produzindo estrógeno e progesterona, sobretudo progesterona, muita progesterona, que estava preparando o útero ali para receber um óvulo fecundado, deixando esse útero todo bem nutrido, com gordura, nutrientes, cheio de vasinhos, muito muco, tudo preparado ali, além do sangue, né, dos vasinhos novos que foram formados pelo estrógeno. Mas enfim, esse útero estava todo preparado para receber um óvulo fecundado. Veja bem, a mulher já ovulou, mas esse óvulo não foi fecundado. Esse corpo lúteo que restou lá dentro do ovário, ele começa a regredir. Quando ele regride, ele realmente desaparece. Ele deixa de produzir progesterona. E então os níveis de progesterona nessa mulher caem muito. A progesterona cai. E o que é que isso provoca? A queda da progesterona provoca a descamação de todo aquele endométrio que estava sendo preparado para receber, para iniciar uma gestação. Então há uma quebra, uma descamação do endométrio, tudo vai começar a ser eliminado ali pelo nosso canal vaginal, que é a nossa menstruação. E vejam bem, para vocês não perderem aqui o foco, eu estou falando do que vai causar o aumento dos níveis de prostaglandina, certo? Então veja, primeiro de tudo, perto do final do ciclo menstrual, os níveis de progesterona caíram. Como essa progesterona caiu, ela induz a descamação do endométrio. Essa descamação começa a liberar células, aí vai ter células mortas, vasinhos sanguíneos sendo todos degradados, ali, destruídos. E aí, nós temos lá no nosso útero enzimas, certo? Enzimas, que começam a grosso modo, falando do jeito mais grosseiro, a comer todo aquele materialzinho que está lá, que foi liberado pelo útero, certo? Essas enzimas, ao começar a pegar e capturar esse material do útero, ela começa a produzir, como consequência, as prostaglandinas. Não só as prostaglandinas, como também outros componentes inflamatórios, como os leucotrienos, por exemplo. Então, hoje, os estudos correlacionam a cólica menstrual, primeiro, aos altos níveis de prostaglandinas e depois aos altos níveis de leucotrienos, ou seja, dois componentes da via inflamatória do nosso corpo. São substâncias que induzem uma inflamação no nosso corpo. E a principal delas é a prostaglandina. Não vou entrar em detalhes aí no nome, né, PGF2, PGF2-alfa, porque o propósito do meu Instagram aqui, o Como Você Funciona, é aproximar esse funcionamento do nosso corpo das pessoas que são de fora da área da saúde, né? Ajudar essas pessoas que não têm tanto contato com esse tema, com esses temas, mas claro que todos os da saúde também são sempre bem-vindos, até porque às vezes passa muito tempo sem ouvir falar daquele assunto, né? Não lembra e eu acabo de repente ajudando, né? Trazendo alguma informação atualizada e etc. Mas bem, então vejam, a queda da progesterona, recapitulando,
a mulher ovulou, o corpo lúteo degradou, diminuiu de tamanho. Isso levou a uma diminuição da produção da progesterona. A progesterona cai muito mesmo, ela simplesmente diminui, não tem mais progesterona. E isso induz uma descamação do endométrio lá dentro do útero. Esse endométrio, então, é capturado por algumas enzimas que, ao degradar esse substrato aí do útero, ela começa a produzir substâncias inflamatórias, sobretudo a prostaglandina, tá? Então, tem trabalhos aí que mostram que os níveis de prostaglandinas no fluido menstrual, ele é maior nos primeiros dias da menstruação, o que coincide com uma maior intensidade das cólicas menstruais. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Eles observaram nesse estudo que quanto menor os níveis de prostaglandinas no fluido menstrual, eles coletaram e analisaram mesmo a quantidade, né, claro, por métodos adequados, mensuraram a quantidade de prostaglandina no fluido menstrual e observaram que quanto menor a quantidade de prostaglandina no fluido menstrual, menor a intensidade de cólicas referida pelas meninas. Ou seja, há uma relação direta entre prostaglandina e a cólica menstrual. Quanto maior a quantidade de prostaglandina essa menina produzir, quanto maior a inflamação for induzida lá no útero dela, maior os níveis de cólica menstrual. Certo? Ok, professora, ok, Fernanda, até aí tudo bem, mas como é que essa prostaglandina induz essa dor? Ela vem lá com a varinha mágica e faz puf, dor, cause dor nessa menina. Não é nada do além, não é nada extraterreno, não é nada que um espírito maligno mandou para vocês, porque você na outra vida foi uma menina muito mal e agora você tem que sofrer. Não é nada disso. Eu sempre brinco com meus alunos que eu não acredito nessas coisas, né? Não vem ao caso, mas é bom saber, se conhecer, para entender como é que as coisas funcionam e saber que tem sempre uma explicação por trás de tudo isso. E eu vou explicar agora como é que a prostaglandina induz essa dor na mulher. Vou tomar uma aguinha agora. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam o que é a cólica menstrual, que é chamada de dismenorreia primária, porque não tem uma causa secundária, não tem nenhuma patologia envolvida, mas sim é algo natural do corpo da mulher. Quer dizer, cólica menstrual é natural? É preciso que haja cólica, por quê? Porque isso é a contração do útero para expulsar aquele sangue que foi ali acumulado e preparado para receber um fetinho que não aconteceu, uma gestação que não aconteceu. Então nós eliminamos esse conteúdo. Mas o problema é que tem algumas meninas que sofrem dores muito intensas. E aí eu comecei a explicar então a razão dessas dores, né? Que é provocada sobretudo pelas prostaglandinas, né? Que é uma substância inflamatória, certo? E aí eu estava aqui explicando agora que as prostaglandinas são produzidas quando acontece uma queda nos níveis de progesterona, porque afinal acabou o nosso ciclo, o corpo lúteo regrediu, ele deixou de existir, então aquele órgãozinho que estava produzindo progesterona não está mais produzindo, progesterona cai e isso estimula a descamação do endométrio. Essa descamação começa a liberar membraninhas. Para quem é da área da saúde que quiser saber com detalhes, essas enzimas, né, da via ciclooxigenase, certo? Lipooxigenase, elas vão quebrar, elas vão começar a comer esses fosfolipídios da membrana e liberar uma série de substâncias inflamatórias, dentre elas prostaglandinas e os leucotrienos. Aí vem agora a questão, mas como é que essa prostaglandina, filha da mãe, me faz sentir cólica? Caramba, é o seguinte, olha só. Primeiro de tudo, para não demonizar a prostaglandina, certo? A prostaglandina ela é super importante, certo? Ela participa dos nossos processos inflamatórios, ou seja, um mecanismo de defesa aí do nosso corpo, certo? E no nosso útero, a prostaglandina, ela induz contração dos vasos, ou seja, vasoconstrição, contração do músculo uterino, que é o miométrio. Ela induz também coagulação normal, coagulação sanguínea. Ou seja, veja bem, ela contrai o útero, contrai os vasinhos e coagula.
ideal, é uma situação ideal na hora do parto, por exemplo. Depois do parto, não fossem as prostaglandinas, essa mulher ia sangrar por muito tempo, tá? Então, é muito importante a prostaglandina no corpo da mulher. E quando a mulher menstrua, essa cólica menstrual, que até algumas meninas falam assim, ai meu Deus, mas a minha cólica é quase um parto. Eu recebi uma mensagem até de uma amiga minha da infância, por que a cólica é um parto? Porque é isso mesmo. É como se fosse um parto. A nossa cólica menstrual é o útero aí contraindo para eliminar o sangue. Se fosse uma gestação, ele ia nos entregar um bebê lindo e maravilhoso, né? Então a prostaglandina, ela é essencial. Aí, onde é que está o problema? Nosso corpo, às vezes, ele tem uns desajustes, né? Ele começa a funcionar meio mais ou menos. E aí, algumas meninas têm uma produção exacerbada de prostaglandina. Essa prostaglandina começa a contrair esse músculo de forma muito intensa. Muito intensa, muito intensa. E ela também contrai os vasos sanguíneos. Lembra que eu falei que ela contrai as artérias? Ou seja, ela contrai a artéria fica pequenininha, certo? Fica menorzinha. Só que se ela contrair demais essa artéria, concordam comigo que se a prostaglandina contrair muito esse vasinho sanguíneo, o sangue não vai passar por esse vaso sanguíneo mais? O sangue não vai conseguir passar por ali. E se o sangue não vai passar por ali, vocês concordam comigo que a perfusão do útero vai ficar prejudicada? A circulação sanguínea no útero vai ficar prejudicada? E quando eu falo circulação sanguínea, eu estou falando de quê? Nutrientes para aquele tecido e oxigênio, certo? Quer dizer, se a prostaglandina produz a vasoconstrição, mas se ela provocar uma vasoconstrição, né, um fechamento desses vasinhos muito intenso, o fluxo sanguíneo vai diminuir ali. O fluxo sanguíneo muito baixo vai provocar uma queda mesmo da oxigenação desse tecido, nós chamamos isso de hipóxia. É como se fosse uma isquemia mesmo. Quer dizer, a prostaglandina vai fazer a contração desses vasos sanguíneos da musculatura uterina ao ponto de provocar isquemia, ao ponto de provocar hipóxia. E a hipóxia uterina, ela acaba estimulando fibras nervosas sensoriais que causam dor. Perceberam todo esse caminho, como é que a prostaglandina vai provocar dor? De forma bem direta, quer dizer, ela provoca uma contração muscular tão intensa, uma contração dos vasos sanguíneos tão intensa, que diminui a perfusão daquele órgão, ou seja, o útero começa a ficar menos perfundido, recebendo menos sangue, o que significa que ele está recebendo menos nutrientes e menos oxigênio. E isso, essa situação de isquemia ali temporária, porque o útero está se contraindo de forma espasmódica e arrítmica, né? Aquela contração vigorosa, rápida e forte. E isso vai comprimir os vasinhos, que por sua vez vai comprimir, vai levar aí a uma, a gente chama de, vai irritar, uma irritação dos nervinhos sensoriais que provocam dor. E essa mulher vai sentir uma intensa dor na região do útero e, como eu falei para vocês, como muitos desses nervos passam também pelos membros inferiores, essas dores podem também serem referidas tanto na região interna das coxas, quanto também na região lombar dessa mulher, certo? Gente, mas ó, vocês que estão com cólica hoje, eu vou falar já daqui a pouco já o que vocês têm que fazer, certo? Vocês já entenderam, já devem estar bravos aí com a prostaglandina, né? Mas, como eu falei, a gente não pode demonizar a prostaglandina, porque ela é essencial para que a gente elimine esse conteúdo menstrual todo mês. E a mulher, quando vai na hora do parto, ela precisa dessa prostaglandina para parar de sangrar, né? Porque, como a gente viu, a prostaglandina faz todo o processo de coagulação, a constrição dos vasos, né? Contração do útero, então, que é tudo isso que auxilia aí no processo do parto. Bem, dito isto, eu vou seguir agora para a questão de o que fazer, né? Mas antes eu quero falar de um trabalho super recente desse mês, acho que é desse mês, uma revisão muito bacana, acho que está no Scientific Reports. Quem quiser, olha, eu já falei 3 trabalhos aqui, né? Tudo que eu falo é sempre baseado em ciência, tá? Nada que eu falo sai da minha cachola, não. Tudo é baseado em trabalho científico. É claro que tem algumas coisas que ainda não são explicadas com todo o nível de evidência, mas algumas pessoas se sentem bem. Por exemplo, chá de camomila, tem mulheres que se sentem bem tomando chá de camomila para cólica menstrual. Então, vai de cada um, tá? O que eu quero falar agora é um aspecto super importante, super interessante da dismenorreia, que é a relação dela com algumas desordens, com alguns problemas psicológicos. É uma revisão desse ano, desse mês. Quem quiser eu posso mandar.
para ver a que ponto a gente pode chegar por causa de uma cólica menstrual, que muitas vezes é tida como frescurinha, né? Ah, menina, que frescurinha, cólica menstrual, tá lá. Nossa, como isso me irrita, né? Nossa, a gente tem que valorizar, tem que respeitar, porque tudo que a mulher passa não é mole não, né? Né, meninas? Não é mole não. Mas enfim, o que eu quero falar, essa revisão, ela faz uma correlação bidirecional entre a cólica menstrual, ou seja, a dismenorreia primária, aquela cólica menstrual que não está relacionada a nenhuma patologia, é a cólica provocada pela própria menstruação, certo? E há algumas desordens psicológicas, como depressão, ansiedade e estresse. Ou seja, esse trabalho é um trabalho de revisão muito grande, mostrando a correlação entre essas duas coisas. E que essa correlação ela acontece dos dois lados. Ela é bidirecional. Quer dizer, a mulher que tem dismenorreia, claro, de forma frequente, repetitiva, vocês precisam ver o trabalho, tá? É bom pegar porque, é claro, tudo muito sistematizado, tem toda uma metodologia para fazer essa correlação. A mulher que sofre de cólica menstrual com frequência, de forma consecutiva, ela tem uma maior predisposição a desenvolver depressão ou ansiedade ou passar por períodos de estresse muito grande. Olha só. E o contrário também é real. Há evidências de que meninas que sofrem de depressão ou de ansiedade ou passam por períodos muito longos de estresse, elas tendem a ter uma percepção de dor maior, ou seja, uma cólica menstrual, que normalmente para essa menina ela levava numa boa, não tinha grandes, não se importava tanto, né? Não tinha tanta, não se chateava tanto, não tinha tanta dor, não sentia tanta dor, ela começa a sentir mais dor. Quer dizer, uma desordem psicológica faz com que a percepção de dor nessa menina aumente e ela sinta mais dor. Então vejam aí que interessante essa correlação entre uma desordem psicológica com uma alteração física mesmo, que está acontecendo no corpo da mulher. E o contrário também é real, uma dor física provocada ali pela cólica, podendo predispor essa menina a um problema psicológico, né, como a depressão, ansiedade e estresse. Gente, eu achei super interessante quando eu li isso aí. Quer dizer, as meninas que têm... Aí, muitas vezes, a menina fala assim, mas eu já fiz de tudo pra minha cólica e não passa. Eu faço de tudo e ela não passa. Aí essa menina tem que começar a se observar esse aspecto psicológico dela. Ela tá bem? Tá passando por algum momento de dificuldade na vida dela? Ela precisa se abrir, ela precisa talvez de uma amiga sincera, ela precisa talvez de um terapeuta, tá? Que sabe, de um psiquiatra, mas alguém que possa ajudá-la a trabalhar esse lado aí, o lado mental, né? Para que essa desordem psicológica não afete tanto a vida dessa menina. Aí, qual a importância dessa informação que eu trouxe para vocês? Tava até pensando hoje aqui, eu tava assim, mas pra que eu vou falar isso para as meninas, né? Eu achei interessante, mas assim, de primeiro, o que a gente pensa ao ouvir essa informação? Até me arrepio assim de pensar, porque eu penso o seguinte, quando eu leio essa informação, eu falo assim, poxa, quer dizer, uma menina que está buscando se conhecer e está procurando melhorar isso aí, se ela buscar ajuda, se ela seguir aí as recomendações, por exemplo, eu vou dar umas recomendações agora do que fazer para melhorar. Se essa menina se cuidar, se ela começar a se conhecer, começar a se cuidar, ela pode, por exemplo, adiar ou nunca ter depressão na vida dela, por exemplo. Entendeu? Então é muito importante. Ó, me arrepiei de novo, tá vendo? Me arrepiei de novo. Quer dizer, isso é uma abordagem muito profissional, né? Quer dizer, nós da Físio, né, que trabalhamos, eu vou daqui a pouco falar algumas técnicas que nós usamos de analgesia, né? O psicólogo, o médico, todo mundo aí vai ter como ajudar essa menina. Né? E ela buscando ajuda, ela vai então se beneficiar, ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Nada importa se você tem todo o conhecimento e você não está aplicando isso na sua vida. Você tem que aplicar isso na sua vida. O conhecimento é vida.
Porque você tá ali, gente, foi trabalho feito, tem toda uma explicação, todo um rigor metodológico, o negócio funciona. Aplique na sua vida e você vai ver que a qualidade de vida vai melhorar. E eu torço por isso, é por isso que eu estou difundindo essa informação, tenho um prazer em vir aqui falar. É assim, prazer, é prazeroso vir aqui falar. É prazeroso vir falar sobre conhecimento, sobre a fisiologia feminina, que eu acho que é um assunto muito pouco falado ainda na nossa sociedade, né, aqui no Brasil. Pois bem, então vai vir agora as medidas naturais para como é que essa menina pode melhorar a cólica menstrual. Ó, se vocês forem na internet, vocês vão ver trocentas formas de você aliviar as suas dores. Tem muito jeito, certo? Eu escolhi algumas, sobretudo algumas que já têm uma fundamentação científica, né, em relação a elas, e que então eu posso falar com segurança que eu recomendo isso para vocês, certo? Bom, é claro que existem os medicamentos, né, os anti-inflamatórios que podem ser tomados, etc., mas a gente também sabe dos efeitos adversos que alguns anti-inflamatórios provocam, então a gente acaba sempre começando a usar os métodos não medicamentosos. Caso não dê certo, aí você vai ter que ir atrás de um remédio, e para isso você tem que procurar o seu ginecologista, a sua ginecologista, que ela vai saber o melhor remédio para você. Tem que saber a sua história, né? Muitas vezes você vai lá, toma um anti-inflamatório, mas você é uma pessoa, por exemplo, que tem refluxo gastroesofágico, que tem úlcera gástrica, ou seja, você está provocando um segundo problema em você. Então, nada de se automedicar, hein? Certeza que vocês sabem que eu tô falando de você que toma um remédio aí sem procurar saber se pode, tá? Pergunta para sua médica ou para o seu médico. Então vamos lá, eu comecei aqui com alguns critérios, vamos lá. Eu comecei falando sobre a hidratação. Então, retomando, de que forma natural você pode acabar ou minimizar as suas dores, né, as suas cólicas menstruais. Vamos lá. Hidratação. Parece uma bobeira. Eu sempre falo de água, assim como eu falo de atividade física. Tome água, faz atividade física, porque água não é à toa. Água é vida, nosso corpo é formado 70% de água, né? Um bom funcionamento do nosso corpo, das células, requer um nível de hidratação perfeito. E em relação à cólica menstrual, olha que coisa interessantíssima. Primeiro de tudo, que a mulher, quando tá menstruando, ela tá perdendo sangue, não é verdade? Eu até já fiz um vídeo desse aí pra vocês. Tá perdendo muito sangue, tá perdendo muito líquido, tá perdendo muita água. Essa mulher tem uma grande chance de desidratar, porque ela tá perdendo água aí pelo sangue da menstruação. Quando nós mulheres estamos nesse estado de desidratação, nosso corpo, nós só não, os homens e as mulheres, todo mundo, o corpo humano, quando a gente tá vamos dizer, precisando de água, nós liberamos um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. O que é que esse hormônio vai fazer? Ele vai atuar lá no nosso rim, lá nos nossos rins, aumentando a absorção de água, na tentativa de fazer o nosso rim não eliminar muita água na urina, né? E reter essa água. É isso que o ADH faz, é isso que a vasopressina faz. Mas sabe o que essa danadinha faz também? Em algumas mulheres, ela aumenta a contração uterina. A vasopressina, ou seja, o ADH, tem a capacidade de aumentar a contração do miométrio. Então, as meninas que não estão se hidratando nesse período menstrual, principalmente no início, onde o fluxo é mais intenso, ela está produzindo muito ADH. Esse ADH vai lá e, creque no útero dessa menina. É claro que isso varia de mulher para mulher, mas já tem evidência mostrando que a vasopressina aumenta a intensidade da cólica menstrual. Por isso, baseado nessa informação, bebam água. O importante é que vocês tenham em mente que tem que tomar água. Eu até anotei aqui uma forma que vocês têm que tomar água, porque tomar água assim pura, às vezes, não é muito gostoso, né? Aí eu tô trazendo algumas sugestões para vocês, água normal, né? A água de coco. Pra quem mora na praia, nossa, em Maceió, quando eu vou pra Maceió nas férias, é só água de coco, né? Aqui em Brasília é mais difícil, né? Eu tenho que sair catando algum lugar que tem água de coco, perto dos parques daqui da cidade. Mas aí você pode pegar água, fazer água saborizada, colocar hortelã, pepino,
gengibre, certo? Dá uma variada, põe limão, laranja, faz uma jarra cheia de água, com várias frutinhas cortadas ali, faz sua aguinha saborizada e vai, ó, tomando ao longo do dia essa água saborizada. É uma forma de você se hidratar de uma forma que não é tão chata do que, pois é, água com limão, do que ficar tomando só água pura, certo? Depois, sim, aí tem a questão de se hidratar, né? Se hidratar porque há evidências científicas de que tomar pouca água no período menstrual faz com que o nosso corpo libere vasopressina, né, que é o ADH, que tem a capacidade de induzir contrações vigorosas no útero de algumas mulheres. E isso vai, claro, piorar a cólica. Então, tem que tomar água. Uma outra medida não medicamentosa, uma forma natural que você pode fazer para poder aliviar essas dores é simplesmente nada mais, nada menos do que usar uma compressa quente. Olha que coisa mais simples, a compressa quente, compressa de água quente. Você pode usar aquela bolsinha, aquelas bolsinhas de gel que você pode colocar ou no congelador para ficar congelado, ou você pode usar, colocar em água quente e você faz a compressa de água quente e coloca lá, ó, no seu região abdominal inferior e vai repetindo isso ao longo do dia ali. Os primeiros 2 dias da menstruação você vai sentir o alívio dessa compressa quente, porque o que a compressa quente faz? A compressa quente, ela provoca uma dilatação dos nossos vasos sanguíneos, principalmente no caso lá, você está colocando na região abdominal inferior, vai provocar uma dilatação das artérias uterinas. As artérias uterinas vão ficar mais abertinhas e o que vai acontecer? O fluxo sanguíneo vai passar com mais facilidade. Ou seja, aqueles vasinhos sanguíneos que eu falei para vocês há pouco, que estava fechadinho, dificultando a passagem do sangue, esses vasos vão se dilatar e vai permitir a passagem aí do sangue. Esse sangue vai levando nutrientes, vai levando oxigênio, vai capturando impurezas que estão ali no útero, ou seja, vai aliviar muito mais essas dores aí, provocada pela vasodilatação, inicialmente, que é a abertura desses vasos, né? Então, além disso, o tecido começa a relaxar também, certo? Do útero, vai ficando mais molinho, mais elástico, e aí nós vamos aliviando e deixando de estimular aquelas fibras nervosas, né? As fibras nervosas que causam dor, certo? Veja, uma simples compressa de água quente, olha que coisa só, certo? Então, o que fazer para resolver? Comecei falando sobre hidratação, expliquei como é importante a hidratação, expliquei do ponto de vista fisiológico por que é. A compressa quente, acabei de falar também. Parece uma bobeira, mas faz. Usa a compressa, se não tiver aquela compressinha de gel, põe uma toalha quente. Não tem toalha quente? Vai pro banho, senta no banquinho, fica lá com a água quente. Isso melhora muito. A gente sabe como melhora, tá bom? A alimentação. Aí vem a questão da alimentação. Olha só que interessante. Em relação à alimentação, ainda não há um consenso na literatura dizendo assim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Mas eu vou parafrasear um pesquisador dessa área que falou o seguinte, eu achei bem legal. Ele falou o seguinte, olha só, não é sobre o que você come, é sobre o que você não come. Por que eu tô falando isso? Porque quando você já se sabe que não é bom comer nesse período carboidratos refinados, né, farinha branca, que a gente encontra no pão, no bolo, os biscoitos, né, essas coisas bem gostosas que a gente gosta, é bem nessa época que a gente gosta de comer esses alimentos. Existem alguns relatos de que eles induzem inflamação, né, e a gente já viu aí que a inflamação não é boa porque acaba liberando componentes inflamatórios que fazem o nosso útero se contrair com mais intensidade. Então, gordura saturada, né, gordura saturada, banha de porco, aquela gordurinha que tem na linguiça, a gordura da carne, né, a manteiga, essas coisas não são boas, apesar de serem muito gostosas, né, a gente gosta muito, mas é aquela questão, você tem que fazer uma dieta balanceada, né. Aí então, o que é que você tem que comer? Você tem que comer, sobretudo, alimentos ricos em gorduras insaturadas, certo? Sobretudo aquelas que têm ômega 3, certo? Mas onde é que tem ômega 3? Peixes gordurosos como o atum, o salmão, a sardinha. Onde é que tem também essas gorduras insaturadas? Todas aquelas castanhas. A gente já ouviu falar disso, né, minha gente? A gente já sabe. A gente sabe que é bom, a gente só não come, né? Castanha do Pará, amendoim torrado, amêndoa. Amendoim torrado não vai colocar muito sal não, tá? Pra ninguém ficar fazendo retenção de líquido aí, que vai piorar a situação, certo? Amendoim torrado sem sal ou com bem pouquinho sal. Amêndoa, que mais? Nozes,
Todas essas castanhas são riquíssimas em gorduras insaturadas que são tidas como anti-inflamatórias. Enquanto as farinhas, né, pobre em fibras, né, as farinhas mais refinadas, aquela farinha branca, é considerado um alimento pró-inflamatório, ou seja, que causa inflamação. Já essas gorduras insaturadas, encontradas nessas castanhas que eu falei, nesses peixes, né, os óleos do peixe, também na linhaça. A linhaça é altíssima, tem altos teores de ômega 3, o óleo de linhaça também. Esses alimentos são tidos como anti-inflamatórios, certo? Ele tem trabalhos correlacionando a melhora da dismenorreia, por exemplo, em meninas que se alimentam desses alimentos ricos em ômega 3 no período da menstruação. Ou seja, não é nem tanto o fato de você comer muito carboidrato refinado, mas é mais você não comer as gorduras boas, tá? Mas a gente sabe também, isso tem evidência. Existe evidência de que, não que o carboidrato refinado, as farinhas, elas diretamente provoquem a inflamação, mas de forma indireta ela provoca. Porque esses alimentos, carboidratos refinados que a gente come, pão, bolo, biscoito, eles têm um alto nível glicêmico. Então, quando a gente come esses alimentos ricos em carboidrato, o nível de glicose no nosso sangue aumenta muito. E isso aumenta muito os níveis de insulina. E ao longo do tempo, a gente pode desenvolver a resistência à insulina. Nosso corpo deixa de responder à insulina. E a insulina, sim, ela é pró-inflamatória. Então, se nosso corpo está produzindo muita insulina, a insulina é pró-inflamatória, ela provoca a inflamação. Por isso que é importante controlar e fazer um balanço aí entre esses alimentos. Outro alimento que também não é recomendado comer em excesso, que a gente acaba usando muito, é o ômega 6, né? O ômega 6 tem muito nos óleos vegetais. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos que a gente usa para cozinhar, né? Eu particularmente não uso muito óleo para cozinhar, mas é muito comum usar óleo para cozinhar. E esse óleo, né, se consumido em excesso, ele acaba sendo pró-inflamatório, ele induz inflamação. Claro que você pode comer, né? O ruim é você comer em excesso. E esses óleos muitas vezes são usados para fritar alguns alimentos, né? E aí também é muito ruim. E eles são, em alguns trabalhos, eles são considerados como pró-inflamatórios. Não tem consenso ainda, certo? Na literatura, mas há um grande número de evidência mostrando que se alimentar com alimentos ricos em ômega 3, presentes no atum, no salmão, nas castanhas, nas sementes, tá? Isso diminui a intensidade da cólica menstrual, certo? E para finalizar, a última de todas, a minha menina dos olhos, a nossa atividade física, né, pessoal? A gente sabe como a atividade física é importante para várias coisas, não só para a questão da cólica menstrual. Eu até já fiz uma apresentação falando sobre a vantagem do exercício físico para a questão do bem-estar, né, da mulher, a questão dela se sentir melhor, se sentir feliz. Mas o exercício físico também é capaz de diminuir a intensidade das cólicas menstruais. Para finalizar, falei o que era bom, né, de forma natural. Vamos lá? Hidratação, compressa quente, tem trabalhos, tudo isso que eu tô falando são trabalhos que explicam tudo isso, tá? Alimentação, procurar se alimentar, comer menos esses alimentos ricos em farinha branca, né, em açúcar, e procurar comer alimentos mais ricos naquela gordura boa, né, que a gente chama gordura boa, que é a gordura insaturada, rica em ômega 3, né, que são tidas como anti-inflamatórias. E a atividade física, como é que a atividade física vai diminuir a nossa cólica menstrual? Sabe como? A atividade física aeróbica, sobretudo, a atividade física aeróbica, sobretudo, ela induz a formação de endorfinas. As endorfinas são os nossos analgésicos naturais, nosso corpo produz um analgésico natural. Vocês já devem ter visto jogador de futebol, jogando futebol, eles se machucam no meio do jogo, estão lá, 40 minutos jogando futebol. Aí eles estão lá, correndo, tal, jogando, e eles se machucam, e eles continuam jogando. Depois sai lá a matéria, fulano de tal, torce o pé, torce o tornozelo e rompeu o ligamento tal. Caramba, como é que ele rompeu o ligamento e continua jogando? É louco.
Não, ele não estava sentindo dor, porque ele estava ali em intensa atividade aeróbica, e quando ele está em intensa atividade aeróbica, o corpo produz muita endorfina, uma região lá do nosso cérebro, tá? Produz muita endorfina, e a endorfina tem essa capacidade de aliviar as nossas dores, de diminuir a capacidade do nosso corpo de sentir a dor. Então, quando a menina tá nesse período e ela faz atividade física, o ideal é fazer antes da cólica começar, para você já começar a acostumar seu corpo ali com as endorfinas. Sabe que vai menstruar, você está sempre controlando o seu ciclo hormonal? Sabe que vai menstruar? Já começa a fazer atividade física, já começa a se hidratar, tá bom? Faz exercício aeróbico. Agora que a gente não está podendo sair de casa, faz em casa, põe uns vídeos no YouTube, faz uns polichinelos, sabe? Pula corda, certo? Faz umas corridinhas dentro de casa, sobe e desce escada, mas não deixem de fazer, porque é real, os estudos apontam que a gente produz muita endorfina realizando atividade física aeróbica, ou seja, é mais um método não medicamentoso que nós podemos usar para ter essa dor, essa cólica menstrual aí aliviada. E como eu falei há pouco, se a gente busca se cuidar, se a gente busca sentir menos dor, nesse caso aqui, nesse tema em específico, a gente busca sentir menos dor, quer dizer, ao longo aí da nossa vida, a gente vai ter uma melhora da nossa qualidade de vida. Nós vamos ficar mais felizes, a gente vai ficar mais disposta, a gente vai ficar mais produtiva, certo? Mas é claro, mais uma vez, se nada do que você tentou fazer resolveu a sua dor, a sua cólica, procura seu gineco, procura sua gineco e pede um medicamento para ela, para que isso aí você possa ficar sem dor, porque também ninguém consegue se acostumar com a dor, não é verdade? Então vai atrás aí de buscar o remédio, mas existem muitos métodos. E esqueci de falar, gente, tem uma técnica da fisioterapia que é chamada de TENS. Até estava conversando com a Renata, minha amiga, ontem, porque ela realmente trabalha nessa área, né? Ela tá aplicando isso nos pacientes dela e ela vê resultado. TENS significa terapia elétrica transcutânea. A gente usa uns eletrodozinhos, né, na pele da menina, da moça, da mulher, e dá tipo uns choquezinhos assim nela. Ela sente uma cosquinha, certo? Uma parestesiazinha. E isso diminui a cólica menstrual dela. Ou seja, é uma técnica de fisioterapia que nós utilizamos para provocar analgesia. Ou seja, você pode conversar aí com a sua físio, com a sua médica, para ver a possibilidade de você utilizar esse método também aí de fisioterapia, né? Que é a eletroterapia transcutânea. Infelizmente eu não tenho mais tempo de explicar como é que funciona esse TENS, mas é super interessante a fisiologia por trás disso. Eu só tenho 27 segundos, eu não acredito. 25, 24, bem, eu vou gravar um vídeo depois só falando sobre o TENS, que é muito interessante, mas quero finalizar aqui agradecendo a presença de todos vocês. Espero que eu tenha ajudado com essas informações. Um beijo para todo mundo. Sintam-se abraçadas.